Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente ainda repercutir a importante vitória do Internacional ontem à tarde no estádio Beira-Rio, no sufoco, é verdade, com o milagre de John que tomou conta das redes sociais e obviamente da tônica desta partida, mas o mais importante, o Inter venceu e conquistou 3 pontos no Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer a repercussão, o que o técnico Mano Menezes falou, os dois grandes personagens desse momento do Internacional até a parada FIFA, o goleiro John e o volante Rômulo, e sim, enervalência é do Internacional. Eu vou te trazer todos os sinais e o que o próprio centroavante equatoriano falou sobre o acerto com o Internacional. Tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já somos mais de 16 mil inscritos, então eu peço encarecidamente para vocês, deixem o like, se inscrevam no canal, apertem no sininho para serem notificados dos próximos vídeos e também mandem o link desse vídeo, do canal também, para amigos colorados, namorado. Hoje é dia dos namorados, vem assistir o Lucas Dias Repórter do lado do seu amor e vem se informar de internacional por aqui, sempre com apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Tem meu código DIAS, tu ganha 20% de free bet por lá, tá certo? Pessoal, ontem o mais importante aconteceu, o Inter precisava vencer e venceu o Vasco da Gama em casa, 2-1, abriu 2-0, é verdade, levou um gol e tomou um sufoco. O John fez uma defesa espetacular, fenomenal. O Inter acabou a rodada no 10º lugar com 14 pontos, junto do Cruzeiro, que é nono com 14, e o Fortaleza, que está atrás, 11º, tem 14. Tem também o Bragantino, que é o 12º com 14 pontos, e o Inter está a 4 do Atlético, que é o primeiro dentro do G4 da competição. O mais importante aconteceu e o Inter venceu. Mais uma vez, alguns problemas repetidos. O Inter que caiu de produção no segundo tempo, o Inter visivelmente um pouco cansado, mas agora chega a parada para a data FIFA e é o que o Inter está esperando para melhorar esses aspectos. Sobre o que o Mano falou após a partida em relação ao que aconteceu de repercussão dentro e fora do vestiário, tá? Ele comemorou principalmente a vitória, falou que o Inter está 6 jogos sem perder, sendo 4 vitórias e 2 empates que foram conquistados fora de casa e que essa é a realidade do Inter no momento e que isso é indiscutível. Ele disse que isso dá uma retomada de uma condição mais próxima do que o Inter tem condições de fazer, mas ele quis deixar claro que mesmo assim o Inter vai sofrer em alguns momentos e que é normal, principalmente com quem tem calendário cheio. Por mais que o Inter tenha caído na Copa do Brasil, tem Libertadores e Brasileirão. E ele até disse, o Vasco não tem nenhuma competição além do Brasileirão. O Vasco treinou a semana inteira para nos enfrentar aqui hoje no Beira-Rio. Então ele também fez questão de destacar isso. E ele até disse e revelou algo que me preocupou, mas que legal que o Mano foi sincero com isso. No treinamento de ontem, sábado, ele disse que com 20 minutos de atividade ele encerrou o treinamento, porque os jogadores não aguentavam mais correr, os jogadores não conseguiam mais treinar. Tão sugados fisicamente estão os atletas do Inter e agora essa parada para a data FIFA vai ser muito importante para isso. Ele falou sobre essa questão física atrelada a ter recuado no segundo tempo. Ele disse, a gente não recua porque a gente gosta, a gente recuou porque o Vasco ficou com a bola e o Vasco teve méritos em ficar com a bola. Ele também disse que sofreu por no meio campo, ele não disse que estava com -1, mas era basicamente isso. O Alan Patrick estava muito cansado e o Mano revelou isso. O Alan Patrick estava cansado, estava um pouco abaixo do que a gente está acostumado a ver e que ele decidiu colocar o Alan Patrick ao meio-dia de ontem. O jogo era às 4 horas antes da partida, ele escolheu o Alan Patrick para começar porque ele estava pensando em poupar o Alan Patrick para essa partida. Ele não colocaria o Alan Patrick. Ele disse que ele tem sentido porque o Alan Patrick está jogando todos os jogos e é algo normal. Ainda sobre esse momento do Internacional, o Mano falou sobre John e Rômulo, os dois novos titulares do Internacional. Ontem o Rômulo marcou o primeiro gol, que abriu os caminhos do Inter para a vitória. O John fez uma defesa espetacular, nem se fala. E o Mano até falou sobre a titularidade dos dois, que nem sempre se conquista essa titularidade. Às vezes você tem que optar por algo que não está tão claro para o torcedor, não está tão claro para a imprensa, talvez não esteja até claro para ele, treinador, ele quanto treinador, e ele até citou como exemplo o Luiz Adriano, que se sabia que ele ia chegar em um outro ponto físico dos outros atletas, mas que se sabe que ele tem uma referência, que ninguém passa tanto tempo nos lugares em que ele jogou, jogando bem, em alto nível, sem ter qualidade técnica. E aí ele foi mais a fundo em John e Rômulo. Ele disse, o Rômulo vem acrescentando ao setor uma coisa que a gente estava carente, que é a característica de primeira função. Isso significa uma diferença considerável, falou o Mano sobre a titularidade do Rômulo.
Ainda sobre o momento, e agora o momento de descansar, a parada para a data FIFA entre 12 e 20 de junho, só volta a jogar lá no Couto Pereira, no Paraná, dia 22 contra o Curitiba. O Mano falou, agora é 2 dias para ficar longe um do outro, 2 diazinhos de folga, hoje e amanhã, segunda e terça, olhar para outras pessoas mais queridas do que nós e depois trabalhar, trabalhar e trabalhar. Vamos ter dias que vão ser atividades de 2 turnos. Temos toda uma programação feita e temos questões de tudo que é tipo para trabalhar. Agora vamos poder fazer as 2 coisas junto. O Mano tá comemorando bastante o fato de que vai ter um tempo para dar uma descansada. E o Mano falou também sobre 2 jogadores que eu quero trazer aqui rapidamente. Arangues, que voltou a ter uma lesão. Ele chegou com um problema na panturrilha para terminar a recuperação aqui e agora teve um problema muscular na coxa. E ele disse que vê o que está acontecendo com o Arangues dentro de um processo normal, que ninguém passa por essa volta aos gramados sem acontecer isso, e que é importante ter esses jogadores como referência. Ele já está dando a contribuição dele e já está muito afim de voltar, e agora a gente não tem nenhum atraso significativo, é algo normal e nada de absurdo. E o Mano falou sobre Ener Valencia, e eu vou depois separar um pedaço desse vídeo, vai ficar um pouquinho mais longo, para trazer tudo que está acontecendo em relação ao Valencia, tá? Mas o Mano falou que é muito difícil chegar a jogadores do nível que a gente quer. Tem gente que tem dinheiro e não consegue achar o jogador. Quando o valor é mais baixo, os jogadores são parecidos. Vamos continuar trabalhando do jeito que a gente sempre trabalhou. E o Inter sempre foi transparente comigo. Aceitei estar aqui porque acredito que esse é o caminho. Tem que ter responsabilidade com o dinheiro do clube. E temos que trabalhar sempre com a mesma responsabilidade e transparência. O combinado não custa caro para ninguém. Vamos continuar assim. O Mano não quis entrar em detalhes de Valencia, mas eu vou entrar na sequência com vocês, tá certo? Ainda repercutindo o que aconteceu no vestiário do Internacional, tá? Vamos falar sobre John. John que fez uma baita defesa, a bola pega na trave, sobra pro jogador do Vasco dentro da pequena área finalizar, e o John se atira na bola, consegue defender meio que de bíceps, de peito, uma defesa espetacular, pra mim a mais bonita que eu vi do novo Beira-Rio. Todo mundo vai falar daquele jogo do Alisson contra a Chapecoense, eu achei uma baita defesa, é verdade, mas essa tem um grau de dificuldade, na minha opinião, deixa aqui nos comentários a tua, na minha opinião, um grau de dificuldade maior. Ele falou que ficou feliz em ter feito uma grande defesa, mas que o importante era a vitória, e que o Inter tem trabalhado bem e tá sabendo sofrer, e o mais importante era conseguir vencer a partida. Sobre o momento que ele ficou na reserva do Kehler, que vinha sendo criticado até o John começar a ser titular, ele falou: cara, eu sempre estive pronto. Eu sabia que uma hora a minha oportunidade ia aparecer. E sobre inspiração, ele falou que se inspira muito no Dida. O Dida, pelo porte físico, a família dele sempre brincou isso com ele e é a grande inspiração dele. E ele até falou, esse tipo de defesa é o trabalho de quem está trabalhando bem e forte. Reação e força para conseguir pegar esse chute. Quem também falou na zona mista foi o Rômulo. Volante que vem atuando agora como primeiro homem de meio de campo, já jogou pela lateral direita, como primeiro, como segundo homem, e ele falou mais ou menos sobre isso. E ele disse, cheguei a treinar algumas vezes com o Mano na época do Cruzeiro, quando o Mano estava lá em 2019, ele estava subindo da base. E ele disse, treinei como primeiro volante e lateral, mas meu foco é entrar em campo, dar meu melhor, independente da posição. Ele falou que sobre o gol, e aí tem um relato interessante do Rômulo, eu sempre estou à disposição para jogar pela lateral como primeiro ou segundo volante. Hoje eu comecei mais de segundo e acabei pisando na área. Foi uma bola num susto que eu acabei conseguindo finalizar, falou o volante Rômulo. Pessoal, vocês querem saber de Ener Valencia? E eu sei, é normal, e vamos lá. Vamos falar de Ener Valencia por aqui, porque o Inter começou o anúncio do seu craque equatoriano, a grande contratação, tem um pré-contrato assinado, a partir de 3 de julho estará à disposição do técnico Mano Menezes. O Ener Valencia falou abertamente sobre o Internacional ontem. O Fenerbahçe foi campeão, venceu por 2-0, 2 gols do Batshuayi, o Istambul Başakşehir, lá na final da Copa da Turquia. E a jornalista Cancel Kemiksi, que fala português, é turca, trabalha lá com futebol turco, ela conversou no gramado do estádio do Fenerbahçe com o Ener Valencia depois da conquista do título do Fenerbahçe. E aí, ela fez a pergunta que todo mundo estava esperando. Olha só. Pode ser, o Ener não quis ser muito detalhista aí, mas tem um outro vídeo que eu quero colocar aqui, de uma torcedora que abordou na saída do estádio o Ener Valencia, e ele falou que vem pro Brasil. Inter te espera! Aí Ener Valencia
Gente, confirmando, o Ener Valencia é jogador do Internacional. Eu tô falando isso desde fevereiro para vocês aqui. Quando o Vaguinha trouxe a informação, eu confirmei, outros colegas confirmaram. Desde fevereiro a gente tem comentado. O pré-contrato do Ener Valencia está assinado. E aí ele começa o seu anúncio. O Inter também já colocou um primeiro princípio de anúncio também nas suas redes sociais, colocando que, e aproveitando a plataforma do Mundo Colorado, que tem uma nova conta agora no Twitter e no Instagram também, colocando: um novo sócio está chegando no Mundo Colorado. E quando vocês entram no Instagram do Inter, tem 3 fotos com essa propaganda do Mundo Colorado e falando que tem um novo sócio chegando. E tem aquele tracinho de rota sendo feita de avião, e ela vai traçando a carreira do Ener Valencia. Ela passa pela Inglaterra quando ele jogou no West Ham, passa pelo Equador, passa pela Turquia e para no Brasil. É bem possível que o Ener Valencia seja anunciado hoje pelo Internacional. Fiquem ligados, mas sim, o Ener é jogador do Inter, vai ganhar um tempo de folga, vai chegar, possivelmente estreia no dia 7 contra o Fluminense, 7 de julho. Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta sempre para falar do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.